Prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje é um dia muito especial. Vamos estar apresentando a nossa filha logo depois da palavra. Nossa segunda filhinha, Mariá. Não sei se é a última, mas é a Mariá que está vindo aí. Maravilha. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Lá no capítulo 11. Oi? Nós vamos falar hoje sobre um homem bem relevante, bem importante para toda a história do cristianismo, não somente para a história do cristianismo, mas também uma pessoa que os judeus também, tanto os judeus chamam por pai, muçulmanos chamam de pai. É alguém que é querido, né, e é uma pessoa benquista por três das religiões mais predominantes no mundo aí. Nós estamos falando de Abraão, um homem singular, um homem simples, sobretudo, e uma pessoa em que começou a sua vida de maneira muito simples, gente. Era um homem simples, não havia nele beleza nem formosura, não estou falando de Jesus, assim como nós, também no alto da nossa incapacidade, Jesus nos escolheu, e assim nessa mesma lógica foi com Abraão. Abraão não era um homem da alta quando foi chamado, não era uma pessoa influente quando foi chamada, era uma pessoa extremamente comum. E aqui eu tenho alguns exemplos de pessoas que também foram chamados dentro da sua pequenez. O que falar de Moisés, um homem que tinha dificuldades para falar, que abandonou o Egito, depois de cometer um assassinato e fugiu para o deserto, lá reconstruiu sua vida, e ficou durante 40 anos lá, pastoreando o rebanho de seu sogro. O que dizer de Davi, um homem que estava pastoreando as ovelhas, lá no meio do mato escondido, gente. Esse homem que se tornou o maior rei da história de Israel. Ele começou a sua carreira, a sua jornada como? Lá no meio do mato, escondido, pastoreando as ovelhas do pai, lutando contra ursos, lutando contra leões. O que dizer de Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar, trabalhando em um ambiente de guerra, em um ambiente em que ele poderia ser morto se fosse pego trabalhando, mas ele estava trabalhando para prover, e Deus olhou para aquele homem singelo, singular, pequeno, assim como eu e você. Esse cara vai se tornar o comandante, e a partir de então Deus o chama. Gideão se torna o comandante e lidera então a revolução, todo o levante dos israelitas contra os midianitas. O que falar de Paulo, que assassinava cristãos e se tornou o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. E o que dizer do filho do carpinteiro, que saiu de uma família pequena, pobre, de um lugar em que não tinha grande nome, numa cidadezinha pequenininha, de uma família pequena, não tinha parecer, não tinha formosura, e assim veio ao mundo o Salvador de toda a terra. Nós estamos falando aqui de gente como a gente, pessoas que começaram a carreira e se tornaram grandiosas, mas começaram de maneira muito simples. São pessoas que foram pinçadas por Deus, dentro de um contexto em que talvez eu e você olharíamos e, assim como o profeta Samuel, escolheríamos então os irmãos de Davi, não propriamente ele dito, não ele propriamente dito. Quando nós olhamos para as nossas vidas, observamos então que de verdade nós não temos tanto valor assim, é ou não é verdade? Nós somos bem limitados, vez ou outra tropeçamos, falhamos, pecamos, erramos, mas olha só que incrível, existe então
um Deus que se fez homem, habitou nessa terra durante 33 anos, Ele se entregou voluntariamente para que eu e você hoje pudéssemos então ser redimidos dessa história pequena, baixa, desse contexto pequeno, para que nós em Cristo hoje possamos alcançar grandes promessas. Amém? A palavra do Senhor. Curve sua cabeça por mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esses grandes homens que são exemplos para nós. Obrigado porque o Senhor, Pai, deixou na sua palavra registrada a história deles, para que hoje nós pudéssemos nos inspirar, Senhor, neles. Obrigado, Senhor, Pai, por esses grandes exemplos, que nós possamos honrar, Pai, a vida de cada mártir, de cada herói da fé que se doou, se entregou e creu, sobretudo, na sua palavra. Que nós possamos seguir esses exemplos e assim, Pai, conquistar, assim como eles, a terra prometida, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero bagunçar um pouquinho o culto hoje aqui. Nós estamos às vésperas do retiro. Eu queria perguntar, quem tem menos de 30 anos e está solteiro aí? Levante a mão. Pô, vocês não estão casados não, pô. Nem muito menos você tem mais de 30 anos, vai. Quem tem menos de 30 anos aí, fica de pé. Pô, vocês estão de brincadeira comigo. Gente. Quem tem menos de 30 anos, fica de pé aí. Deixa eu ver se tem alguém escondido. A Tomás, não levanta não. Muito bom. Queria que vocês viessem aqui à frente, por favor. Não senta não, eu vou caguetar. Vem cá. Respeita a autoridade, o microfone hoje é meu. Vem, todo mundo aqui na frente. Maravilha. Hoje o culto vai ser embaixo. O pessoal da TV Globo aí não me bate não. Galera, pode sentar no chão aqui. Não tem coluna não, a coluna de vocês é boa. Senta aí, senta aí, senta aí. Isso. Fica aqui pertinho de mim, pô, tão longe. Não, vem pra cá, vem pra cá. Fica aqui pertinho de mim. Tá frio, tem um calor humano, é importante. Obrigado, vaso. Pessoal aí, me desculpe, tá? Não me pega na saída não, tá ótimo. Deixa pro canto aqui. Isso. Amém? Vocês estão aí, gente? Estão conseguindo me ouvir de trás? Show? Amém, Dudu? Está me ouvindo? Vamos lá, então. Voltando para a palavra, então, gente. Nós estamos falando sobre quem? Vocês me quebram assim. Estão me envergonhando aí na frente da igreja. Rian, estamos falando sobre quem, Rian? Fala alto. Isso, irmão. Amém. Igreja, nós estamos falando sobre quem hoje? Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, e assim diz a palavra, lá no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, está dando microfone aí, né, Vaso? Desculpa. Finalzinho do capítulo 11, se puder projetar aí, lá a partir do 31, aqui vai falar que Abraão é filho de um homem chamado Terá. Abraão tinha outros 2 irmãos, Naor e Arã. Arã, que foi o pai de Ló, o famoso Ló. Arã, então, ele veio a falecer prematuramente. Posteriormente a isso, Abraão, que era um astrólogo, por assim dizer. Abraão era uma pessoa que, o nome Abraão quer dizer pai elevado ou pai que olha para as estrelas. Então, o que tudo indica, o que a história conta, os estudiosos falam, é que Abraão era uma pessoa que estudava as estrelas. Não é uma coincidência, mas na terra de Ur dos Caldeus, onde Abraão fora criado, era o centro da adoração, essa cidade era o centro da adoração de um Deus chamado Lua. Eles cultuavam a Lua como uma entidade divina. Então, daí vem também a questão da consagração, através do nome Abraão, no que diz respeito às estrelas. Então, eles olhavam muito para o céu e olhavam para a lua como se fosse então uma entidade. Pois bem, eles estavam então adorando o quê? Outros deuses, eram um povo pagão,
Se você for olhar toda a genealogia que vem antes, Abraão era descendente de Sem. Então é a linhagem da promessa de Cristo. Só que, nesse ponto aqui da genealogia, esse povo se perdeu. Essa família se perdeu, não estavam mais adorando ao Deus verdadeiro, não estavam mais cultuando a quem deveriam cultuar, que era quem? O Deus de Israel. Beleza, gente? Vocês estão comigo? Então Abraão era uma pessoa que olhava para as estrelas, não de maneira a contemplar, não. Ele olhava para as estrelas, olhava para a lua, para adorar a lua, para adorar as estrelas. Então, daí também vem uma referência, né? Não é uma coincidência. Aquilo que Deus fala com Abraão posteriormente. Abraão, olha as estrelas, conta se puder. Então Abraão conhecia muito bem. Pode abaixar um pouquinho. Abraão conhecia muito bem as estrelas, era um povo que conhecia tudo isso, e esse é o pano de fundo da história de Abraão. A partir do 31, então, vai dizer que certo dia Terá tomou seu filho Abraão e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou para Ur dos Caldeus. E se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram então em direção à terra de Canaã. O que a palavra então está nos dizendo aqui é que eles se mudaram então de Ur dos Caldeus. Na verdade, o que vai acontecer, cita-se então que Tera, pai de Abraão, se mudou, mas na verdade, por respeito a Tera, que era o chefe daquela tribo, daquele clã, falou-se que Tera se mudou, mas na verdade Abraão recebeu a visão do Senhor. Essa visão que está descrita aqui no capítulo 12, que é conhecido como o chamado de Abraão. Na verdade, Abraão recebe esse chamado anteriormente, antes de se mudar de Ur dos Caldeus. Então ele recebe antes de se mudar. Como a gente sabe disso? Lá na frente, em Atos capítulo 7, versículo 2, se não me engano, Estevão, ao citar a história do pai da fé, ele vai falar que Abraão, estando ainda em Ur, ele recebeu a chamada do Senhor. Ele recebeu então um chamado da parte do Senhor para que ele pudesse peregrinar rumo à terra prometida. Vocês estão comigo? É um bocadinho de informação, né? Mas eu preciso contextualizar vocês do que está acontecendo aqui. Então eles se mudam de Ur dos Caldeus, partem em direção à terra de Canaã. Era para lá que Deus havia então mandado Abraão e toda a sua família ir. Mas aconteceu alguma coisa triste, né? O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que está escrito ali? O que está escrito ali, vaso? Não, volta. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em... Peraí, o que aconteceu? Mas pararam... O que aconteceu? Mas pararam... O que é parar? Fica parado. Muito bom, meu amigo. Mas eles estavam indo para onde, vaso? Terra de Canaã. Mas eles pararam onde? Pararam em Harã. Peraí, mas eles estavam indo para? Terra de Canaã. Mas eles pararam onde? Harã. Beleza, então são dois lugares diferentes. Mas eles estavam indo para Canaã. Por que pararam em Harã? Deus mandou ir para Canaã. Por que parou em Harã? Ah, mas Deus mandou perdoar. Não vou perdoar. Ah, mas Deus mandou eu cumprir então o ministério. Deus mandou eu pregar. Não, mas eu vou parar lá no meu trabalho. Deus mandou restaurar o casamento. Não, mas eu por orgulho eu não quero isso. Deus mandou crer. Não, mas eu vou estagnar, então eu não vou crer. Abraão se parece muito com a gente, então. Quando nós devíamos progredir, deveríamos avançar, Fernandinho. Nós paramos. E ainda paramos no lugar errado. Se tivesse parado em Canaã, estava bom pra caramba, Fabrício. Ele parou em Harã. O que era Harã, gente? Harã era uma cidade. Surpresa para 0 pessoas. Só que essa cidade era uma cidade, vamos dizer assim, ela fazia parte da rota de Abraão para chegar até
Canaã. Vou te explicar. Ur dos Caldeus ficava aqui. Ele deveria subir até Arã e descer novamente para Canaã, porque aqui existia no meio um deserto muito grande, árido, em que não existia recurso, não existia estrada. Então o que eles fizeram? Saíram de Ur dos Caldeus, partiram para Arã, mas Arã é um lugar temporário, era parte da estrada, não era para parar em Arã, era para continuar, gente. Eles fizeram isso aqui, e parei. Quantos de nós estamos estagnados e parados em nossas vidas, em diversas áreas? O Senhor mandou você conquistar, o Senhor ordenou, vai, eu estou contigo, progrida. Cheguei até aqui o segundo estágio, tá bom para mim, não quero mais. Falta ousadia, falta intrepidez. Imagina então só se o pastor Sérgio, há 5 anos atrás, lá na igrejinha, lá no Ouro Preto, a igrejinha do Muro Azul, a igreja das festas, tá bom aqui, gente, tá legal, ó, tem ar-condicionado a igreja, tem estacionamento ali atrás, precisa mudar, para que mudar? Para que crescer? Para que desejar algo a mais? Para que fazer faculdade, gente? Para que estudar, William? Fazer certificação, virar a noite estudando, deixar de brincar com a filha para estudar? Para que, gente? O Senhor está mandando avançar. Para que, gente? Ó, tem meu pai aqui, ó. Cadê? Dá um tchau aí, pai. Tá com quantos anos, pai, mesmo? Desculpa aí, te quebrei, né? 5,8, misericórdia, tá velho, hein? 5,8, tá fazendo faculdade, gente. A salva de palmas desse coroa. Deus quer que vocês avancem. Não se contentem com o pouco. Não se contentem só com um empreguinho. Tá, um empreguinho é transitório, mas não estagna só ali, não. Cheguei no ensino médio, ó, estou com diploma de ensino médio na mão, beleza. Não se contente só com isso. Deus quer que você avance. Deus quer que você conquiste mais. Vão passar num concurso, vão fazer uma faculdade, vão fazer mestrado, doutorado, PhD. Acho que vocês não receberam. Vocês receberam? Tá bom. Eu lancei a palavra aqui, quem quiser. Vocês não receberam, gente. Fala um amém, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, misericórdia. Então, o que aconteceu com Arã, gente? O que aconteceu com Abraão? Abraão parou. Será que tem alguém parado aqui? Será que alguém parou devido às circunstâncias da vida? Estou cansado desse negócio de igreja. Deixa eu ficar quietinho no banco. As pessoas me cansam, gente. Deus tinha me chamado para pregar, mas eu não... Deus tinha me chamado para evangelizar, mas não, deixa eu quietinho na cadeira, eu parei, estou bem aqui, já conquistei alguma coisa. O que o texto vai nos dizer é que Abraão, debaixo dessa palavra, ele ganha muito dinheiro em Arã. Ele tinha uma condição, mas era uma pessoa normal, razoável, dentro da parte mediana. Então, Abraão, quando ele vai para Arã, juntamente com toda a sua parentela ali, a tribo, o clã, ele ganha muito dinheiro. Ele se torna uma pessoa importante, conquista posses, conquista empregados, gado, rebanho, ele cresce na vida, apesar de estar estagnado. É interessante que às vezes você pode estar estagnado, e você pode olhar para a sua condição financeira, não, mas está tudo bem, mas está parado. Não, mas está tudo bem, a vida está seguindo, mas está parado. Abraão prosperou, parado no lugar errado. E aí, o que você quer? Prosperar no lugar errado ou caminhar em direção à terra prometida? Qual é a sua, amigo? O que vocês querem? Estagnar no lugar errado? Tá bom essas amizades aqui, tá bom esse contexto aqui, esse emprego, tá bom fumar um beck de maconha, não tem nada a ver.
quando Deus promete uma alegria sem fim, em que entorpecente nenhum vai poder te tirar. É isso que a Bíblia diz, cara. Diz ao meu e ao seu respeito. Vamos continuar? Eu estou falando pra caramba e estou no comecinho ainda, né? Misericórdia, como é que está aqui? Abraão, então, ele precisa deixar. É o que diz, então, o capítulo 12. Passa aí, primeiro versículo do capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe, fale comigo, deixe. Fala agora com convicção, deixe. Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra em que eu lhe mostrarei. Lembrando que Abraão havia ouvido isso lá atrás, havia escutado isso da parte de Deus lá atrás. Existe aqui então um desejo de Deus para Abraão, que ele deixe, mas não é largar somente a sua família e caminhar sozinho, não, existe um pano de fundo, e o que Deus quer com isso? A família de Abraão era uma família idólatra. Josué vai falar lá, relatando no seu livro que Terá, pai de Abraão, era um homem idólatra. Ele idolatrava o quê? Como eu já disse, a lua. Era um contexto de um povo pagão. Adoravam a lua, as estrelas, não adoravam o Deus verdadeiro. Por algum motivo Terá, então, ele sentiu o seu coração derretido pela visão de Abraão, sentiu uma inclinação e Deus sabe por quê, mas ele seguiu Abraão debaixo dessa palavra também, mas só foi até metade do caminho. Terá então morre em Harã, e Abraão segue então em direção à terra prometida, mas Deus exige algo dele, que ele abandone então os seus ídolos. Ter ídolos é uma coisa complicada, porque nós associamos a outra religião, associamos a outras religiões, a outras coisas, quando nós podemos então também estar cheios de ídolos em nossos corações. O seu trabalho pode se tornar um ídolo seu, a sua esposa pode ser um ídolo seu, nosso coração pode estar cheio de ídolos, ocupando então um espaço que é destinado somente para o Senhor. Deus não abre mão disso. Quer caminhar rumo à terra prometida? Quer receber a bênção do Senhor? Abandone seus ídolos. O que tem governado o seu coração? O que manda no seu coração? É a sua personalidade? O que manda no seu coração? É o dinheiro? É o status? É a posição? O que está governando o seu coração? Isso pode te impedir de alcançar a terra prometida. Será que a falta de fé, então, está dominando o seu coração e você não consegue crer no Deus de Abraão? Isso pode ser um ídolo, a incredulidade. Então é necessário romper com esses ídolos. Deus não divide sua glória com ninguém. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Peça ao Senhor para que Ele revele a ti qual o ídolo que você precisa retirar do seu coração. Pergunte a Ele, Ele responde. Pergunte o que você precisa largar. Ô Pai, dê clareza, em nome de Jesus. Dê clareza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha para cá. A palavra idolatria vem do grego eidolatria, que quer dizer saber por ver, é a mistura de duas palavras. Saber por ver e culto. Saber por ver por quê? Porque a idolatria necessariamente precisa de um aspecto visual. Precisa, então, vamos dizer, ver para crer. Parafraseando nosso irmão Matias. Ver para crer, precisa. Essa é a fonte de toda a idolatria. Talvez o não crer no Senhor, em alguns corações, esteja baseado, então, na impossibilidade de ver.
talvez você se sente abandonado, abandonada, sem recursos, não consegue ver o recurso chegar, ver a bênção chegando em outra casa, mas na sua casa não. E a incredulidade vai tomando conta do seu coração, mas em nome de Jesus, o poder de Deus está aqui, a palavra dele está sendo ministrada. É tempo de romper com tudo isso, para que eu e você possamos alcançar a terra da promessa. Rompa com esses ídolos. Deseje não mais compactuar com aquilo que os ídolos estão falando, ministrando a sua mente, a sua cabeça. Rompa com esse padrão de moralidade. Deixe o Senhor governar o seu coração. É necessário renúncia, abandonar tudo isso, o padrão de pensamento mundano. Deus não quer isso. Por isso que nós nos batizamos, nós nos tornamos novas criaturas, porque zera tudo. Deus então quer um novo recomeço. E talvez você esteja na igreja há 30 anos, e talvez precise então acordar para isso, despertar para essa nova realidade, romper com o padrão idólatra. Amém, igreja? Deus quer isso de nós, Deus está exigindo isso da sua igreja nesse tempo. Abraão então precisou romper com tudo isso, para continuar caminhando. No capítulo 12, no versículo de 4 a 6, nós vamos então encontrar então o primeiro desafio. 12 de 4 a 6. Então Abraão partiu de Harã, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram, e seguiu para a terra de Canaã. Ponto. Quando chegaram a Canaã, então Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Espera aí, é esquisito isso. A chave do seu carro está aqui? Presta a chave do carro aí. Ninguém tem carro aqui não, gente? Amém. Toma, o carro é seu. O carro é dele. O carro é dele. Parece que foi isso que Deus fez com Abraão. Deu a terra, mas... Não estou chamando irmão de cananeu não, obrigado irmão. Minha cananeu não está vaso. Olha só. Tinha um cananeu, os cananeus estavam na região. Não somente os cananeus, mas aproximadamente 7 povos habitavam naquela região. A terra então que Deus haveria de dar para Abraão e seus descendentes. Tinha dono, gente. Deus não dá para entender Deus às vezes. Não estou falando para você olhar para o marido da irmã e tomar como promessa não, hein? Ah, tem dono, mas Deus vai me dar. Misericórdia, não estou falando isso não. Deus me livre. É bom explicar. Existia dono na região, então, existiam pessoas que estavam habitando naquele lugar. Abraão encontra resistência. Samuel, encontrou resistência para estudar, meu filho? Dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade para lograr êxito na prova do Enem no último ano? Qual foi a maior dificuldade? Pô, a prova é muito grande, né, mano? Existe alguma matéria que você achou mais difícil? Português. Pô, então, existia, então a sua terra prometida era o Enem. Mas o português estava dominando a parada. Você precisou lutar contra ele. Muito bom. Deus então tem grandes promessas para todos nós, assim como Abraão. É ou não é? Só que existem hostes espirituais. Existem então principados e potestades que não querem liberar a promessa para nós. E o que nós precisamos fazer então? Chegamos no nosso trabalho. Pô, essa semana eu vou vender pra caramba. Essa semana eu vou... Cadê o William? O William foi embora. Vou vender consórcio para 30 pessoas. Essa semana eu vou vender açaí pra caramba. Essa semana eu vou instalar 300 sistemas. Vou vender 500 quilos de tecido. 500 quilos é pouco para você, né, irmão? Vou alcançar, vou fazer.
mas aí a terra está ocupada. Você olha lá, pô, tem um vendedor lá, rapaz, que ninguém alcança ele. Poxa, mas não consigo, eu sou cortador, eu sou costureira e tem alguém lá que está fazendo a minha vida um inferno, PH. Tem gente habitando na sua terra prometida. Não somente habitando, mas fazendo a sua vida um inferno. Não sei se você se identifica com isso. Como proceder então? Vamos para a palavra. Eu gosto quando o pastor Sérgio fala isso. Vamos para a palavra. Próximo versículo, vaso. Então o Senhor, opa, peraí então. Abraão estava debaixo de uma promessa. Estava debaixo de obediência. Caminhou então para alcançar a terra prometida debaixo da palavra do Senhor. E olha só o que acontece, o Senhor apareceu, gente. Ah, mas está com a vida toda errada e quer que o Senhor apareça. Ah, mas curtindo várias fotos aleatórias no Instagram e quer que o Senhor apareça. Olhando o que não deve, quer que o Senhor apareça. Não, ele estava debaixo da promessa, gente. Quer que o Senhor apareça para você? Quer que o Senhor fale? Que o Senhor dê uma resposta? Vamos nos consertar, vamos abandonar os nossos ídolos. Vamos entregar verdadeiramente nosso coração ao Senhor. Cara, eu não tenho dúvidas que o Senhor vai falar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai bradar do alto. Mas existe a nossa parte, é um contrato bilateral. Existe a parte do Senhor, mas existe a nossa também. E olha só o que acontece, o Senhor aparece e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Abraão, se você está achando então que os cananeus vão dominar essa terra, você está enganado. Essa terra é sua, não somente sua, é também de toda a sua parentela. Pô, meio amém. Estou berrando aqui, eu vou falar de novo. Essa terra é sua. O que você entende com terra? É o trabalho? É a faculdade? Qual é a dificuldade então que está reinando na sua vida? Existe cananeu na loja, vamos expulsar. Por quê? Porque o Senhor está nesse lugar. O meu coração, então, ele se abriu ao Senhor, abandonou os ídolos. Gente, essa é a palavra. Darei esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu o que, gente? Uma casa. Abraão construiu um shopping. Não? O que Abraão construiu? Fala, vaso. O que construiu? Dá uma lida ali. Abraão construiu o quê? Um altar. Não, fala alto. Um altar. Caramba. Mas a terra não era dele? Tinha dono? O que ele faz então? Ele toma posse? Não. Ele joga para o alto. Ele aponta para o dono de todas as coisas. É o Senhor que está me dando, mas aqui ó, é consagrado a ti. Está enfrentando dificuldade no trabalho? Está enfrentando dificuldade com o vizinho? Está enfrentando dificuldade no casamento? O cananeu está entrando lá, está arruinando tudo. Experimente consagrar a vida do seu filho ao Senhor. Experimente consagrar a vida do seu marido ao Senhor. Ah, mas meu filho está nas drogas, meu marido está na bebida. Experimente consagrá-lo ao Senhor para ver o que acontece. Então Abraão construiu ali um altar e o dedicou ao Senhor que havia ali aparecido. Nós temos aqui, gente, com Abraão, Lutero fala, Martinho Lutero comentando esse texto, ele vai falar que esse foi o primeiro culto público na terra de Canaã, na terra da promessa. Abraão, como se fosse o pastor, e é uma conjectura, mas ele diz que provavelmente Abraão compartilhou da palavra, louvou ao Senhor, e ali então na terra da promessa, então ele estabeleceu um altar, sacrificou ao Senhor, e o nome do Senhor foi exaltado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Isso traduz muito bem aquilo que Abraão estava vivenciando aqui. Vocês estão comigo? Porque andamos por fé e não por vista. Fala para a pessoa do seu lado, fala, por favor. Porque andamos por fé e não por vista. Era isso que Abraão fez. Ah, mas tinha cananeu. Não, peraí, não é por vista. Lembra que a base de toda a idolatria é você ver, você enxergar? Abraão então creu contra tudo aquilo ali. Não existe motivos para crer, então eu vou crer assim mesmo. Esse é o pai da fé, maravilhoso, né? Glória a Deus.
Por isso, 2 Coríntios vai também dizer, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos então estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é transitório, mas o que nós vemos é transitório. Tudo palpável vai cair, vai voltar para a terra, vai acabar, mas o que nós não vemos é eterno. Então, debaixo de qual padrão então nós estamos vivendo aqui? Ah, mas existe um laudo médico confirmando a doença. Existe um laudo confirmando a esterilidade. Existe um laudo, o consultor foi na minha empresa e já era. Pelo que você tem andado? É por aquilo que você vê ou por aquilo que você não vê? Avalie sua vida agora. À medida em que você me escuta, avalie a sua vida. Como a sua fé anda, vai dizer como nós vamos andar para a terra prometida. Se a sua fé vai mal, se você vai estar longe da fé, do crer, posso te dizer que a terra prometida não vai ser o seu destino. Terceiro passo de Abraão, então, ao caminhar pela fé, nós vamos ser provados. Prova? Pô, mas está tudo bem. Abraão está debaixo da palavra, gente. Está debaixo da promessa. Vamos ler então no capítulo 12, versículo 10. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Olha só o que acontece depois então que Abraão consagra ao Senhor, que chega na terra, sonda toda a terra. Naquele tempo, o que aconteceu? Não, fala mais alto. Naquele tempo, muito bom, atingiu então a terra de Canaã. Pô, mas a terra da promessa, manda leite e mel, a terra é boa, dava para plantar, era uma beleza, mas o que aconteceu, gente? Teve fome, e Abraão foi então o quê? Obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Misericórdia, estava indo tão bem. Note que ele não parou para orar, não voltou lá ao altar que ele erigiu ao Senhor, não cultuou, não sacrificou, não buscou saber de Deus o que ele poderia fazer naquele momento de dificuldade. O pai da fé falhou, gente. Por isso que eu comecei falando acerca de pessoas que são comuns. O pai da fé, o grande Abraão, assim como eu e você, olha só. Ele não consultou ao Senhor, agiu pelos seus próprios meios, impulsivo. Caramba, meu gado vai morrer de fome, minha família vai morrer de fome, eu tenho que fazer alguma coisa. O que custava orar? O que custava buscar do Senhor uma resposta? O que custava? Será que Abraão se parece então com a gente? Será que nós tomamos também atitudes assim às vezes? O tempo da crise, acabamos de sair de uma crise sanitária sem precedentes. O tempo de crise tende a revelar de verdade quem nós somos. Quando o desespero, quando a conta bancária vai chegando no limiar mais baixo, quando o laudo médico diz para que não existe mais expectativa, não existe mais tratamento, não existe mais possibilidade. Qual é a sua reação diante dos nãos da vida, diante da crise? A empresa vai mal, e aí, você vai estourar com os funcionários? Vai xingar, vai bater porta, vai bater na mesa, vai esbravejar com todo mundo, vai correr para o Egito?
Vai lá na agiota pegar um capilé emprestado. O que a crise diz ao seu respeito? Ou você, sinceramente, curva sua fronte e dobra seus joelhos perante o Senhor e busca uma resposta em oração? O que o tempo de crise diz ao seu respeito? O que a impossibilidade diz ao seu respeito? E aí, homem, o que a sua esposa tem a dizer sobre você no tempo de fome? Será que você então está refletindo então a luz de Cristo ou não? Está correndo para o Egito? Está esbravejando? Está fazendo o que não deve? Abraão, na verdade, mostrou apenas um aspecto, então, uma característica do seu caráter que ainda não havia sido tratado. Assim como eu e você. Eu amo a palavra do Senhor. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz sobre provas. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter então ação completa. Para quê? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu preciso ler esse texto de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago só poderia ter batido a cabeça aqui, gente. Não faz sentido um negócio desse. Ele está falando que o motivo da nossa alegria é o de passar por diversas, não por uma provação. Está no plural, velho. Diversas provações. Pô, Tiagão, me ajuda. O fato de passar por diversas provações, isso deve nos alegrar. Oh, que beleza a prova. Ah, que delícia. Ah, maravilha, prova, dificuldade. Ah, beleza. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Ela existe, então, um fruto da prova. E esse fruto é essencial. Essencial para quem está caminhando. E era o que Abraão estava fazendo. É o que você e eu, então, também estamos fazendo. Estamos peregrinando. Talvez você já tenha ido para o Egito e voltou. Talvez já largou uma mentira ali, outra mentira aqui. Apareceu a crise e ficou desesperado. Meu Deus, a pandemia. Ah, meu Deus, trocou o governo. Que dificuldade, eu não sei o que vou fazer. Olha o que a Bíblia diz. A prova da nossa fé, ela vai produzir em nós perseverança. Ô, palavrinha difícil de alcançar. Pensa num negócio complicado. Perseverar. Eu que sou impulsivo, eu nasci de 7 meses. Misericórdia, gente. Quero tudo para ontem. Perseverar como? Tá maluco? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o que acontece com a perseverança? A perseverança, ela deve ter ação completa, a fim que nós sejamos maduros. Eis aí o problema. Porque então, quem desiste da maturidade, não tem a perseverança como fruto na vida. Quem desiste da maturidade, desiste de qualquer coisa. Quem não quer ser maduro, vai desistir na primeira luta, na primeira prova. Ah, pintou um problema. Nem esquece isso. Nós somos assim, gente, não se esconde não. Estou falando aqui de olho para olho, estou aqui no seu nível falando. Nós somos assim, desistimos muito fácil das coisas. Nos desmotivamos muito fácil das coisas. Mas existe então o objetivo do Senhor para que nós sejamos maduros. Para que nós venhamos crescer. Para que assim como Abraão, venhamos então ser pessoas reconhecidas. Por causa dele, famosas. Pô, isso é maravilhoso. Só que, como eu falei, existe a nossa parte. E talvez nós
estejamos falhando nisso. Lá no capítulo 11, nós temos então Abraão fazendo uma coisa em que crente não faz, que é contar a meia verdade. A meia verdade, na verdade, pode, segundo alguns, pode ser uma mentira completa. Abraão vai falar, vamos ler o texto, versículo 11, por favor. Aproximando-se da sua mulher, Abraão então estava indo em direção ao Egito, e ele disse então a Sarai: você é muito bonita, Sarai. Sarai tinha em torno de 60 anos. O que falam, o que os estudiosos falam, a gente não pode tomar isso por verdade, que como as pessoas viviam até 150, 200 anos, pode então equivaler a uns 30 anos. Isso não está na Bíblia, tá? Eu não falei, é só uma curiosidade. Pode ser verdade, como não pode, então isso não é importante, mas era uma mulher bonita, assim como minha esposa está ali, maravilhosa. Era uma mulher bonita. Versículo 12. Pô, nem agradeceu, hein? Quando os egípcios então a virem, dirão: é a mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Gente, o que está acontecendo aqui? Sabendo, eu vou terminar na hora, tá? Sabendo do contexto ali dos povos, era um costume não adulterar. Existia então um padrão moral, né, até estabelecido por Deus, em que o adultério não era tolerado, porque o adultério manchava a descendência, era algo terrível. O pessoal do louvor, se quiser subindo. O que Abraão faz? Abraão fala: Sarai, você fala que você é minha irmã. Na verdade, Sarai era meia irmã de Abraão. Era filha do mesmo pai, só que com mãe diferente. Mas Sarai era esposa dele. E o que ele vai falar então? Uma meia verdade. Falar que você é minha irmã. Omite o fato de você ser minha esposa. Por quê? Como o adultério não era tolerado, e como o rei, ou os demais homens, mas o rei poderia tomar qualquer mulher que quisesse, desde que fosse solteira. Se fosse casada, ele matava o marido. Por isso, então, Abraão estava com medo de morrer. Olha só, o sonho de toda mulher, né? Um homem covarde desse. Esse é o pai da fé, gente. Gente como a gente, falho em toda a vida. Esse é o pai da fé, gente. E ele então falou a meia verdade. E isso marca um pouco a vida de Abraão. Deixa eu caminhar já para o final. E lá no capítulo 13, pulando um bocado de coisa, lá no capítulo 13, dos versículos de 1 a 4, por favor. Capítulo 13, isso. O texto prossegue então, eu quero resumir para você. Faraó descobre então que Sarai era esposa de Abraão. Faraó fica desesperado, porque isso não era um costume, isso era abominável para eles. Manda Sara de volta. Sara já estava dentro do harém do faraó, gente. Graças a Deus não aconteceu nada, porque Sara, da linhagem do Messias, não aconteceu nada, Deus protegeu. Faraó, quando descobre que Sara era esposa de Abraão, Faraó dá um treco, e povo, por que você fez isso comigo e tal? Não era possível. Abraão sai do Egito então expulso. As tropas de Faraó então escoltam Abraão para certificar que ele iria voltar para a terra de onde ele veio. Olha só, ele não orou para ir para o Egito, assim como a gente faz. E ele precisou voltar para o lugar que ele estava, com o rabinho entre as pernas, triste, cabisbaixo, mas agora, graças a Deus, ele entendeu a besteira que ele fez. Abraão sai do Egito e subiu para o Neguebe, era onde ele estava junto com a sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico, tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente. Olha só, não foi orar. Por que não orou antes? Meu Deus do céu, por que não perguntou? Por que não conversou com o pastor? Pastor, vamos conversar aqui, querendo pegar um dinheirinho com a agiota, será que o senhor valida isso aí? É só perguntar. É o que a gente faz, gente. Capítulo 4, versículo 4, e onde Abraão havia construído. Então ele voltou para aquele lugar onde ele havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Olha só, é mais fácil orar.
Antes de fechar negócio, conversa com a sua esposa, ora os dois, pede conselho, é bem mais fácil do que ir lá no Egito, aí fiz besteira, vou voltar, é bem mais fácil. Agora no versículo 10, para a gente fechar mesmo, Abrão e Ló, eles se separam, por quê? Eles estavam na terra prometida, Canaã, mas a terra tinha dono, eram os cananeus. Então os cananeus tinham gado também, e eles tinham prioridade nos melhores lugares para que os rebanhos pudessem pastar sobre a água, que era um bem escasso naquela região. A prioridade era dos cananeus. Agora Abraão e a sua tribo, o seu clã, tinham aproximadamente 500 pessoas, era muita gente, não era só uma famíliazinha de 3 gatos pingados, era muita gente, fora o gado. Então assim, era uma cabeçada, e chegando no lugar como estrangeiro, culturalmente eles eram hospitaleiros com estrangeiros em outras terras, só que o povo cananeu era um povo meio violento, era violento, bastante violento, não era pouco não. Então, restringiu-se então o lugar para que os gados pudessem se alimentar. O que aconteceu? Briga entre os pastores de Ló e Abraão. Abraão chega para Ló: Ló, segue teu caminho. Ló, que era filho do irmão de Abraão que havia morrido, havia um apego sentimental. Abraão, que havia adotado praticamente Ló. Ló não é um cara ruim. Falhou, nós vamos ver aqui agora, mas ele é descrito lá em 2 de Pedro, ele fala que Ló era um homem justo, era um homem bom, tanto é que creu naquilo que o Senhor havia falado através de Abraão, ele o seguiu, era um homem justo. Só que olha só o que acontece com esse homem justo. Ló olhou demoradamente, então Abraão, apesar de ser o chefe da tribo, Abraão poderia escolher para onde ele iria, que ele desejaria ir. Só que Abraão, movido de compaixão, de amor, ele deixa Ló escolher. E olha o que Ló faz, gente. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, olha que maravilha, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Moisés, ele coloca esse adendo aí. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Próximo versículo. Ló então escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Qual foi o pecado de Ló? O que ele fez de errado? Uma coisa que eu e você nós fazemos muito também. Ele olhou demais e não orou. Bastava dobrar os joelhinhos, gente. Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? É isso que ele faz. Pô, aquele lugar é lugar bom, hein? Bem irrigado. Pô, essa proposta de emprego é legal. Um servicinho sem nota. Pô, aos olhos isso é muito bom, gente. Pô, pastor, minha esposa não... Meu esposo não está mais chegando junto, mas tem um novinho lá muito aprazível aos olhos, lá no meu trabalho, então é uma terra que manda leite e mel, eu estou zarpando fora. Nós fazemos isso frequentemente. Olhamos para uma terra que é frondosa, que é boa. Não vou ficar aqui na sequidão, não. Vou zarpar fora. Mas o Senhor tem promessa, o Senhor tem uma palavra, mas... Ó, acabou, o casamento acabou, as finanças acabaram, não tenho mais para onde correr. Ló era um homem justo, cria no Senhor, mas ele, infelizmente, ele caiu na tentação de olhar demais, e não de fechar os olhos, de dobrar o joelho, de perguntar ao Senhor. Gente, isso é a base do cristianismo, isso é essencial.
Se nós não entendermos isso, fica difícil nós nos tornarmos pessoas maduras. Vocês concordam comigo? Pois tudo que há no mundo, diz lá em 1 João, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eis aí o problema de escolher uma namoradinha, um namoradinho. Ah, mas ele é forte, o abdômen dele é trincado. É uma beleza. Aos olhos é muito bom. Mas o problema é que o interior pode estar todo corrompido, pode estar todo estragado. E aí, quem toma esse tipo de atitude vai ficar enrolado assim como Ló ficou. Não custa nada orar, gente. Não custa nada conversar, pedir um conselho, trocar uma ideia. Não se movam de acordo com aquilo que os seus olhos veem. Não se movam de acordo com aquilo que vocês desejam, que é legal, que está na moda. Desde os tempos de Abraão, isso nunca foi legal. Deus tem o melhor para nós. Amém? Como nós podemos alcançar isso? Buscando a vontade do Senhor, orando, conversando com pessoas mais velhas, instruídas na palavra. Assim nós vamos alcançar a terra prometida. Amém? Queria que você ficasse de pé para nós não lermos o último versículo. Versículo 14. Versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão. Você pode ler isso comigo? Amém? Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Versículo 15. Toda esta terra que você está vendo até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Próximo versículo. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Vocês não leram comigo, cara, eu preciso que vocês entendam o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre escolhas. Escolhas que vão nos levar à terra prometida. Talvez você tenha escolhido errado. Você se iludiu com a beleza daquilo que seus olhos revelam, da beleza daquilo que nós estamos vendo, a beleza de uma proposta financeira ilícita, a beleza de uma proposta sexual ilícita. Talvez isso tenha te iludido. Mas existe então uma nova palavra para ser lançada sobre a sua vida. Deus tem algo novo para fazer sobre você. De que maneira, PH, então eu posso alcançar aquilo que o Senhor quer fazer para a minha vida? Se arrependa primeiramente. Lembre-se que o Senhor é justo, é fiel e é poderoso para perdoar tudo. O sangue dele está escorrendo sobre a sua vida nesse momento. Agora eu quero ser profético aqui. Eu preciso que você entenda profeticamente aquilo que nós estamos falando e que é aquilo que nós vamos fazer. Não, bota o texto aí, Vaso. Cadê o versículo?
Leia com força, vamos lá. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Repita isso, por favor. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você.